Bom, a gente vai dar continuidade ao nosso estudo das progressões geométricas. A gente já fez, né, na aula, mas nunca é demais retomar essa ideia do termo geral da PG. Termo geral. Termo geral é qualquer termo, é um termo geral que a gente quer descobrir, quer calcular, enfim. É um termo qualquer dentro da nossa progressão geométrica. Vimos que a PG é um bom modelo para representar o crescimento de bactérias em uma cultura controlada durante algumas horas. Isso aí veio do vídeo anterior. Vamos supor agora que não haja limites para o crescimento dessas bactérias e que elas continuem se multiplicando ao longo de um dia inteiro. Qual será a quantidade de bactérias nessa amostra ao final de um dia completo? Para descobrir, é preciso obter uma expressão que nos forneça cada termo da sequência em função da sua posição. O que vai acontecer agora é a generalização dos termos da PG. A gente fez isso nas PAs. Por quê? Porque a gente sabia como funcionavam as PAs. A partir do primeiro termo, a gente ia somando a razão para obter os termos subsequentes. Na PG, olha o que acontece. A gente pega o primeiro termo e faz o quê? Multiplica pela razão para ir obtendo os termos. Tá? Bom, vamos aqui. Considere a PG genérica A1, A2, A3, A4 até o AN. AN é um termo qualquer da PG. Nesse caso é o último termo, mas é um termo qualquer. A razão dessa PG é que sabe-se que cada termo pode ser encontrado multiplicando-se o termo anterior pela razão. Olha só, o que é o A2? A1 vezes a razão, tá vendo? A2 é A1 vezes a razão. O que é o A3? O A3 é o A2 vezes a razão. O A3 é o A2 vezes a razão. Porém, a gente já sabe quem é o A2. Olha aqui, ó, tá vendo? O que é o A2? O A2 já é A1 vezes a razão. Então, aqui, ó, nessa segunda linha, quando ele diz que o A3 é A2 vezes a razão, pensem que esse A2 aqui, ó, nada mais é do que A1 vezes a razão. E aí, tu substitui aqui. Esse A2, tu escreve A1 vezes Q. Isso aqui, o A3, portanto, vai ser A1 vezes Q, vezes Q. Ou seja, A1 vezes Q ao quadrado. Ó, o A3 é A1 vezes Q ao quadrado. O A4, A1 vezes Q ao cubo. O A5, A1 vezes Q na 4. O AN menos 1 vai ser o A1 vezes Q na N menos 2. E o nosso glorioso termo geral, que é o que a gente quer, vai ser o quê? AN é igual a A1 vezes N menos 1. Chega-se assim a uma expressão chamada de termo geral da progressão geométrica. É esse cara aqui, onde o A1 é o primeiro termo, AN é o enésimo termo, é o termo que a gente quer, às vezes é o último, às vezes não é. É o termo, o enésimo termo, é um termo qualquer que a gente quer, beleza? N é a posição desse termo que a gente quer. A1, o N vai ser 1. O A20, o N vai ser 20. A30, o N vai ser 30. A52, o N vai ser 52. Tá? Então, o N é a posição do termo geral, do enésimo termo. E Q é a razão. Não confundam a razão da PA com a razão da PG. A razão da PA a gente chama de R. E a razão da PG a gente chama de Q. Beleza? Alguém lembra por que a gente chama a razão da PG de Q? Porque vem do quociente. Como assim o quociente, professor? É só dividir um termo qualquer, um AN qualquer, pelo seu anterior. Quem é que vem antes do AN? AN menos 1. Ó, exemplos aqui de como calcular a razão. Nessa PG aqui, ó, é só pegar, por exemplo, o A4 e dividir por A3. Ou então, faz o quê? A3 dividido por A2. Ou então, como pode fazer? A2 dividido por A1. Tá? É assim que se calcula a razão de uma PG. Beleza? Seguindo adiante, olha só, com essa expressão, com a fórmula do termo geral,
a gente consegue responder a seguinte questão. Qual será a quantidade de bactérias na amostra, discutida na página 4, e está aqui, ó, eu trouxe a amostra lá, que a gente viu no vídeo anterior, para a gente ver. Qual será o final, né, qual será a quantidade de bactérias ao final de um dia completo? Ó, retomando a sequência. 9, 6, 9 não, né? 8, 64, 512, 4096 e assim por diante. O que a gente tem aqui, guris e gurias? A gente tem que o primeiro termo, o A1, vale 8. E a razão também vale 8. Como é que ele descobriu a razão? Ele pegou, por exemplo, o A2 e dividiu por A1. 64 dividido por 8 costuma ser 8. 512 dividido por 64 costuma ser 8 também. Tá? Olha só, de cabeça eu vou fazer essa conta. 262.144 dividido por 32.768 costuma ser 8. Bom, ao final de um dia completo, terão se passado 24 horas. Portanto, basta determinar o 24º termo da PG. Se eu quero saber o 24º termo, eu quero saber o A24. Nesse caso, quem é o nosso N? O N vale 24. Ó, está aqui a fórmula do termo geral. A N é igual a A1 vezes Q na N menos 1. A gente quer saber o A24. Então, vai ser o A1 vezes Q na 24 menos 1. Ou seja, o A24 é A1 vezes Q na 23. Ó, 23 mais 1 dá 24. Aí é só fazer 8 vezes 8, porque é o A1, né? Está lá o A1, estão vendo? Substitui aqui na formuleta. Substitui a razão aqui também. E faz 8 vezes 8 na 23. Ou seja, o A24 é 8 elevado na 24. Rico numerinho! Olha só o tamanho desse número, né? É 4 alguma coisa, 722 alguma coisa, 366 alguma coisa, 402, 869, 650 milhões. É um número muito enorme de bactérias. Muito enorme de bactérias. Tá? Óbvio que na prova, né, vocês não vão poder usar a calculadora para fazer essa continha. Não, estou brincando. Óbvio que na prova, se chegar numa coisa maluca assim, o que dificilmente vai acontecer, porque eu não vou ser louco de pedir para vocês calcularem isso aqui, né? Mas se tiver uma conta assim na prova, responde assim, sabe? Deixa escrito 8 elevado a 24, tá? Mas não vai chegar a esse absurdo aqui, beleza? Então, esse é o vídeo. Vamos fazer um exercíciozinho aqui para a gente dar uma praticada. Olha só, vamos praticar então a fórmula do termo geral. Dada a progressão geométrica 3, 6, 12, etc., até 3072, determine a letra A. Oitavo termo. Quem é o oitavo termo? O oitavo termo é o A8, né? Ele quer saber, então, quem é o A8. Como é que ele vai calcular o A8? Vai usar a fórmula do termo geral. AN igual a A1, que multiplica Q na N menos 1. Se ele quer saber o A8, o meu N vale 8. A8 é igual a A1 vezes Q elevado a 8 menos 1, que dá 7. Bom, quem vai ser o A8? O A8 vai ser o A1, o primeiro termo aqui é 3, vezes a razão. Quem é a razão? É só pegar um termo e dividir pelo seu anterior. 6 dividido por 3 é igual a 2. Então, isso aqui vai ser 2 elevado à sétima potência. Portanto, o A8 vai ser igual a 3 vezes 2 na 7. 2 na 7, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Isso aqui é 3 vezes 128. Isso aqui vai dar 3 vezes 8, 24. 3 vezes 2, 6. Vai dar 384. Portanto, senhoras e senhores, o oitavo termo dessa sequência vale 384. Ok? Letra B. Tá aí a respostinha da letra A. Ó. Tá vendo? Ele já deu a resposta aqui. Vamos fazer a letra B. Na letra B, ele quer saber a quantidade total de termos. Ah, moleque. Olha só. Ele deu o A1, que é 3. Ele deu a razão, a gente já calculou anteriormente, né? A razão ali vale 2. E ele já disse que o último termo
é esse cara aqui, ó, 3072, ou seja, o AN é 3072. E o que ele quer saber? A quantidade total de termos. Ou seja, ele quer saber que lugar qual é a posição, qual é o lugar que este cara aqui ocupa. Ele quer saber, portanto, quem é o N. Lembra que o N é a posição? E quando o N é o último termo, significa que o cara quer saber a quantidade de termos da PG. Bueno, vamos lá, né? Tem a formuleta do termo geral, tá aqui, ó. A n é igual a A1 vezes Q elevado a n menos 1. A gente vai usar essa fórmula. A n é igual a A1 vezes Q elevado a n menos 1. A gente quer saber o n, tá? Quem é o AN? 3072. Quem é o A1? O A1 é 3. Quem é a razão? A razão é 2. Quem é o n menos 1? Sei lá. Deixa n menos 1, tá? Agora a gente vai ter que voltar um pouco no tempo e lembrar das equações exponenciais que a gente trabalhou exaustivamente no ano passado e vocês dominam com muita tranquilidade, né, as gloriosas equações exponenciais, tá? A gente vai precisar lançar a mão delas, a gente vai precisar usá-las neste momento. Por quê? Eu quero descobrir este n aqui, né? O n que está de expoente aqui, ó. Bom, então eu vou isolar esse cara. Eu vou deixar esse 2 elevado a n menos 1 solito. Como assim? Este 3 eu vou dividir, né? Vai ficar assim, ó. 3072 dividido por 3 é igual a 2 na n menos 1. Perceberam o que eu fiz? Esse 3 estava multiplicando, passou dividindo. Na verdade, divide tudo por 3, né? Mas aí, na prática ele passa dividindo. Tá? Entenderam o que eu fiz? Isolei esse cara. Por quê? Porque o n está aqui, ó, expoente do 2. Então eu isolo aqui para descobrir quanto vale esse 2. Beleza? Então vamos lá. 3072 dividido por 3 dá 1024. Igual a 2 elevado a n menos 1. Aqui, equação exponencial. Lembra como é que faz? Fatora esse 1024. Fatora o 1024. Fatora o 1024. Isso aqui vai dar 2, dá 512. 2 dá 256, dá 2, isso aqui vai dar 2 elevado à 10ª potência. 1024 é 2 na 10. Se ficaram na dúvida, terminem aqui a decomposição, a fatoração, tá? 2 na 10 igual a 2 elevado a n menos 1. Olha só, duas potências que têm a mesma base, posso esquecer a base e igualar o expoente. 10 é igual a n menos 1. Isolando o n, esse menos 1 está aqui, vai ficar 10 mais 1 igual a n, ou seja, o meu n é 10 mais 1, o n vale 11. E aí, qual a quantidade total de termos dessa PG? Senhoras e senhores, essa PG tem 11 termos. Beleza? Está aí a resposta do nosso livro. E assim a gente encerra então o nosso vídeo introdutório, não, nosso vídeo sobre a fórmula do termo geral de uma PG. Só para fechar com chave de ouro, não esqueçam que essa é a fórmula do termo geral. A n é igual a A1 vezes Q na n menos 1. Está aqui, ó. A n é igual a A1 vezes Q elevado a n menos 1. Beleza? Então é isso. Abraços e até o próximo vídeo.